Vamos para o resumão geral da 24ª rodada da Série A. E o Mirassol segue firme, caminhando passos largos para a Copa Libertadores. E na fase de grupos, viu? Não é na pré-Libertadores, playoffs, não. É na fase de grupos da Libertadores. O Mirassol venceu do Juventude, confirmou favoritismo no Maião, teve gol de Reinaldo, como de costume. Ele já chegou à marca de 8 gols na Série A. Ele tem números de um centroavante, pô. E ele é lateral esquerdo. O Mirassol, mais uma vez, faz mais de um gol no Maião. O Mirassol tem 41 gols marcados na competição. É o segundo melhor ataque. Só fica abaixo do Flamengo. E sim, pela lógica do campeonato, o Mirassol tem tudo para ir, no mínimo, para pré-Libertadores. No mínimo. Tem 3 pontos de vantagem para o Botafogo. Eu tenho que ressaltar isso aqui mais uma vez. O Botafogo gastou mais de 700 milhões de reais em 2025. O Mirassol gastou 3. O Mirassol faz a campanha melhor do que a do Botafogo e joga mais bola na temporada inteira. É surreal. Enquanto o Botafogo perdeu 6 partidas, o Mirassol só perdeu 3. O Mirassol ele só perdeu mais jogo do que o Flamengo, pô. É inacreditável isso, gente. Eu sei que, pô, então tu sempre fala isso em todo vídeo. E eu não vou parar de falar porque não é normal. Eu nunca vi isso na minha vida. Nunca vi um time com extrema limitação, com um time montado para não cair para a Série B, que muitos apontavam um time que seria o saco de pancadas, ou pelo menos o lanterna ali e tal, distribuidor de pontos para a galera, ou queria cair em 18º, 17º, pelo elenco limitado que tem. E na época tinha até Eduardo Barroca, que é um péssimo treinador. Aí traz Rafael Gonais, o elenco é basicamente o mesmo. Agora há pouco que teve as contratações de Chico da Costa, Alisson, beleza, mas a base do time é a mesma, não mudou radicalmente nos últimos 2 meses o elenco do Mirassol. E o Mirassol já foi posto à prova em relação a todos os cenários da Série A, né? Já venceu da galera do G10, do G4, já venceu a galera do G6, já venceu a galera do Z4, goleou muita gente, né? Goleou o Grêmio, goleou recentemente o Bahia, venceu do Ceará no Castelão 2-0, que é muito raro você aplicar vitórias no Castelão contra o Ceará e por mais de um gol de diferença. Então, o Mirassol já colocou todo o seu arsenal à prova e deu certo, foi aprovado. O Mirassol acabou de pegar o Botafogo, tomou 3-0, empatou no 3-3 e quase virou. Só não virou por causa da arbitragem. Então assim, velho, é bizarro, velho. A campanha do Mirassol, eu não vou cansar de falar isso. A cada nova vitória do Mirassol, eu vou falar a mesma coisa. É bizarro, é inacreditável. Começamos com o Mirassol, parte de cima da tabela. E obviamente foi um péssimo resultado para o Bahia, que viu a distância para o G4, que o Bahia mira, né? Mirassol, se distanciar em 5 pontos agora. A distância antes de começar a rodada estava em 3, agora subiu para 5. O Bahia tem um jogo a menos, verdade. Mas naquele cenário que o Bahia poderia passar o Botafogo, o Mirassol, se ganhasse o jogo a menos, já não é mais esse cenário. Se ele ganhar, ele só passa o Botafogo. E será que vai ganhar do Vasco em São Januário na próxima quarta-feira? Eu acho pouco provável. Pode ganhar? Pode, óbvio. O Bahia tem um elenco melhor do que o Vasco. Mas joga a bola o suficiente para vencer do Vasco no Maracanã? Aliás, em São Januário? Eu acho difícil. Bom, péssimo resultado para o Bahia e péssima rodada para o Bahia. Viu o Botafogo vencer, Mirassol, Palmeiras, Cruzeiro e o Flamengo que está lá na liderança empatar. Uma péssima rodada para o Bahia, sem dúvidas. Ainda mais porque pegou o Ceará no Castelão. O Ceará, de certo modo, ali naquela zona de um pouco instabilidade pelo futebol praticado. Mas poderia até perder o jogo, né? A sorte é que Vina perdeu o gol e Ronaldo salvou ali aos 48, 49 minutos do segundo tempo. Bom, o Flamengo empatou contra o Vasco. Daqui a pouco a gente vai falar da zona do rebaixamento. O Flamengo empatou contra o Vasco, chegou a 51 pontos e o cabuloso Cruzeiro encostou. Chegou a 50, venceu do Bragantino, 2-1 de virada e tá ali, ó, a 1 ponto. Beleza, com um jogo a mais. Mas tá ali, irmão, no limite. E o Palmeiras, se ganhar o jogo a menos que tem, que é contra o Juventude no Allianz Parque, e tende a acontecer isso, inclusive, o Palmeiras deve passar o Cruzeiro e o Flamengo de tabela e assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Boa rodada para o Palmeiras, já que o Flamengo empatou um jogo contra um time que é o 16º colocado, que é o Vasco. Beleza que é clássico, mas ainda assim era obrigação do Flamengo vencer a partida. Bom, vamos descer aqui mais um pouquinho, tá? Em 7º vem o São Paulo, que perdeu do Santos, Fluminense em 8º, 9º Bragantino, 10º Corinthians. E aí agora a gente vai falar sobre a galera da zona da confusão, do 11º para baixo.
parte dessa galera eu acredito piamente que não vai cair. Boa parte dessa galera, inclusive. Posso exagerar? Quase todo mundo não vai cair. E não é porque o Vasco tem um super elenco e joga um grande futebol, o Atlético Mineiro. Não. É porque os times do Z4 não conseguem fazer ferida. Vamos chegar nessa análise e também trazer aqui as probabilidades de rebaixamento. E os gols da partida do Mirassol também contra o Juju, viu? Antes disso, o recado do nosso patrocinador, a Montenegro Cargas mais uma vez. Bora. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Os astros parece que estão alinhados com o Mirassol, viu, gente? Meu Deus do céu. De novo, eles vencem, vencem e vencem. Vamos lá, trazer aqui os gols para vocês da partida de Mirassol 2, Juju 0. Simbora. O Juventude até finalizou essa bola com perigo aí que Walter salvou e tal. No rebote quase que o atacante do Juventude chegou. Mas olha o primeiro gol do Mirassol. Na verdade, esse aqui não é o primeiro gol ainda, viu? É uma furada de Chico da Costa no bom cruzamento da esquerda. Lucas Jamon chegou, tabelando aqui por dentro, ele cruza na grande área e pum, toma. De primeira, Reinaldo perdeu o gol. Porra, Reinaldo, eu te coloquei no cartola, irmão. Não me decepciona hoje, não. Ele não decepcionou, não. Só que aqui é os gatilhos de sorte do Mirassol. Parece que tudo dá certo pros caras. Reinaldo chutou uma bola a esmo pra grande área. Ele chutou essa bola no gol, gente. Ele não quis chutar essa bola pra bola desviar em algum jogador do Mirassol de Juventude. Não. Ele chutou essa bola em gol. Só que a bola desvia em batalha, sobra na grande área para o jogador do Mirassol, Alisson. Aí, no duelo de dois jogadores do Mirassol, aliás, do Juventude contra Alisson, Alisson sofreu um sanduíche ali. Você pensa, pô, a bola tá sob o controle dos jogadores do Juventude. Não. Nesse combate aqui, a bola sobra para Reinaldo sozinho na grande área finalizar e fazer 1-0 pro Mirassol. Tipo assim, tudo dá certo pros caras, pô, tudo. Ó, um chute errado, a bola desvia, sobra pra Alisson. Numa dividida dos dois, o cara tira mal, a bola sobra pra Reinaldo e sai o gol, pô. Quando a fase é boa, irmão, tudo dá certo, é impressionante. E Walter vem fazendo excelentes defesas. Essa foi uma delas. A bola teve um desvio ali e Walter fez uma defesa de ponta de dedos. Mas o Mirassol, meus amigos, tá imparável. Agora sim, golaço, pancadão no ângulo, acho que foi do Christian Renato, se eu não me engano. Não lembro o sobrenome dele, mas tanto faz como tanto fez também. E o Mirassol vence mais uma vez. É os gatilhos de sorte. Tudo dá certo pro Mirassol. E o Mirassol, na 23ª rodada, ele basicamente cravou a sua permanência na Série A. Tu já parou para analisar? Quem diria que na 23ª rodada o Mirassol se safou do rebaixamento? Absolutamente ninguém falaria isso antes do campeonato começar. Bom, Ceará. Como é que foi a rodada pro Ceará? Boa. O Vitória perdeu, Juventude também e o Fortaleza também. O único que venceu foi o Sport. Mas o Sport é uma lanterna com 14 pontos agora, antes tinha 11. E eu vejo que até a torcida do Ceará, ela vem dando incentivo pra torcida do Sport, como quem diz assim, ó, ganha dos caras domingo, sábado. Porque deu moral, né, pros jogadores do Sport. Pô, ganhou um, se ganhar outro vai a 17, já pode encostar ali um pouquinho no 19º, pode encostar um pouquinho no 18º. Vamos pro tudo ou nada. Vamos tentar vencer do Fortaleza no Castelão de todo jeito. E automaticamente rebaixar o Fortaleza. Então, isso deu um gás dobrado pro Sport. Vencer do Fortaleza no Castelão. Esse resultado pro Fortaleza foi péssimo. Essa vitória do Sport contra o Corinthians. O ideal pro Fortaleza era o Sport perder pro Corinthians para continuar afundado na lanterna com apenas 11 pontos. Mas beleza. Pro Ceará, o Ceará pontuou na rodada contra o Bahia que tá no G6. E o Ceará, ele viu a distância para o 17º aumentar para 6 pontos. Todo mundo do Z4 perdeu, basicamente. Só o Sport que venceu. Então, boa rodada para o Ceará. Beleza. Pela probabilidade, o Ceará hoje está com 10% de chance para cair para a Série B. E é mais ou menos por aí, gente. Assim, os times do Z4 parecem não ter forças para tirar alguém da zona de conforto. Para tirar alguém da 15ª, 16ª, 14ª colocação. Pelo menos a impressão que dá é essa daí, tá? Bom,
O Grêmio venceu no Grenal, 3-2, Grenal maluco, 3 pênaltis pro Internacional. O Grêmio fez 2 gols de cabeça, assim, Grenal bem maluco e o Grêmio venceu. Grêmio em crise com o Mano Menezes, Inter em crise com o Roger Machado, e eu falei, né, ó, quem perder vai ter demissão do treinador momentos depois. E foi o que aconteceu. O Grêmio pulou 2 posições e foi pra 28 pontos. É o que a gente fala, né, velho? Pela própria qualidade de grupo do Grêmio, naturalmente o Grêmio não vai cair pra Série B. Nem o Internacional, gente. Esse time não vai cair pra Série B nunca. Pela qualidade de grupo que tem, esquece. O Santos fez valer o mando de campo contra o São Paulo desmobilizado e venceu por 1-0, gol de Guilherme de cabeça. E subiu 2 posições, foi para 26 pontos e abriu 4 pontos de distância para o Vitória, que é o 17º. Então, trouxe um pouco mais de paz ali na Vila Belmiro. O Atlético Mineiro perdeu, chegou a 25, continuou com 25 e perdeu 2 posições. Vem de uma vitória nos últimos 11 jogos. Mas ainda assim, gente, o Atlético Mineiro não vai cair. Pela qualidade de grupo que tem, é quase que impossível. O Vasco empatou na rodada contra o próprio Flamengo. Foi um ótimo resultado para o Vasco. Abriu 2 pontos para o Vitória. Não é que tá tranquilo, tá numa zona tranquila, mas abriu 2 pontos. E na teoria perderia para o Flamengo. O Vasco conseguiu pontuar. Então, para quem tá dentro da zona, esses resultados da vitória do Santos contra o São Paulo foi péssimo. E também o empate do Vasco contra o Flamengo foi horroroso. Porque a galera pontuou. O Sport poderia encurtar para 9 essa rodada, mas o Vasco pontuou, chegou a 24. De 9 foi para 10. Então, assim, não foram bons resultados esse empate do Vasco, nem a vitória do Santos. Mas é o tal negócio, né, velho? Se o problema fosse os nossos concorrentes, pra quem tá dentro da zona, tá? Se o problema fosse o Vasco, o Santos, tava uma maravilha. O problema é que o elenco do Vitória é horroroso, o treinador é uma piada, o Juventude também, o Fortaleza idem, o Sport também. E aí, a galera do fora do Z4 não entra na zona. E, infelizmente, porque eu tô na zona, o Z4 deve ser mais ou menos esse aí mesmo. Pelas próprias probabilidades aqui da UFMG, o Sport tá com 90,5, diminuiu ali um pouquinho a chance de cair e automaticamente subiu a chance de permanecer. O Fortaleza com 80,2% de chance para cair, pela razão óbvia, perdeu na rodada, viu a distância para o Z4, para o 16º aumentar. A distância subiu nessa rodada de 7 pontos, de 7 pontos não, foi mal, de 5 pontos para 6, voltou a ser uma distância de 2 rodadas, que na verdade se transforma em 3, pelo saldo do Fortaleza que é horroroso, e pelo critério de número de vitórias. Beleza, então é mais ou menos por aí, o Fortaleza deve cair também. O Vitória com 66,6%, tá com a chance de cair maior do que a do Juventude, por quê? Porque o Vitória tem um jogo a mais em relação ao Juventude. Agora o problema é que o jogo do Juventude é contra o Palmeiras no Allianz, né? Então, daqui a pouco o Juventude deve passar o Vitória aqui também com mais uma derrota. E deve subir para a 3ª colocação com maior chance de permanência. E o Vitória aparece ali, e o Juventude aparece com 57,7% de chance para cair. E aí, mais uma vez, né, o gap, a disparidade. O Vasco, que é o primeiro time fora da zona, ele tá basicamente quase que 30 pontos percentuais abaixo na chance de cair em relação à galera do Z4. Por quê? Porque a galera do Z4 é horrorosa, pô. Não consegue colocar o Vasco na zona, tá ligado? Esse é o ponto, pô. Quem tá fora da zona atualmente tá dando muita sorte de não tá entrando na zona, naquela loucura, naquele desespero, porque a galera da zona é muito ruim. Esse é o ponto. Aí o Vasco aparece com 29,5, o Santos 15,8, o Atlético com 15, Inter com 13, quase 14 basicamente, o Corinthians com 8,1. E, velho, essa galera daqui, velho, não adianta nem debater, porque, pelo amor de Deus, né? Tem nem por que a gente ficar debatendo isso. A rodada pro esporte acaba sendo, de certo modo, boa. Sem dúvidas, porque a gente ganhou. Esse é o grande ponto. E a galera ali dentro da zona perdeu. A galera que tá fora da zona pontuou, né? O Vasco e o Santos nessa rodada. Então acaba não sendo uma rodada perfeita. Mas foi boa pra criar ânimo e tentar vencer do Fortaleza fora de casa pra encostar no vice-lanterna. Não foi uma rodada ruim pro esporte, não. Foi uma boa rodada, porque a gente venceu, né? Lógico. Bom, rapaziada, é isso. O panorama geral, tá? Eita, tava até muito grande aqui, não foi? Minha tela, meu Deus do céu. Foi mal, tá, gente? Ficou muito grande aqui minha tela, mas paciência. Eu não vou voltar o vídeo agora como um todo, não. Tamo junto. Valeu, rapaziada. Abraço pra todos vocês.